Boa noite. Se coloque de pé, por favor. Vamos juntos entoar essa canção de fé, essa canção de confiança no nosso Deus. Dizer que mesmo em meio aos desertos, mesmo em meio às dificuldades, Ele está conosco e nós sabemos e cremos no Deus que servimos. Amém? Você pode dar um brado de louvor ao Senhor quando nós contarmos até 3, dizer aleluia, porque nós acabamos de cantar isso. Por isso eu grito, e não é um grito apenas por grito, não é um grito de dor, não é de um gemido, mas é um grito do povo mais feliz da terra, que tem razões para adorar a presença do Senhor. Por isso você pode nos ajudar essa noite a adorar o Rei, ao poderoso Criador, com um brado de louvor. Então nós vamos ao final dessa contagem dizer aleluia e fazer a mais linda salva de palmas que nós podemos oferecer, sabendo que nós não estamos aplaudindo um político que subiu no comício, não estamos aplaudindo um grande poderoso das nações, estamos aplaudindo o Rei dos Reis, o Senhor do Universo. Então vamos lá? 3, 2, 1, aleluia! Aleluia, Senhor!
Seja bem-vindo em meio ao louvor do seu povo. Seja bem-vindo em meio à adoração do seu povo. Senhor, nós estamos aqui para te adorar. Aleluia. Vamos dar um pulinho rapidinho? Por isso eu direi que a gente vai dar um pulinho agora. Por isso eu pulo, pulo, pulo. Vamos lá? Se você não consegue, você só faz assim. Não tem problema não, tá bom? Tem problema. Depois a gente vai fazer isso mais bonito. Vamos lá? Por isso eu pulo. Os mais jovens conseguem fazer isso, né? Pulo, 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 pulo na presença do Rei. Te adoramos, Senhor Jesus. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito agora sim, aleluia! Por isso eu corro. Aleluia, nós te adoramos, Jesus. Mais uma vez, por isso eu pulo, vamos aquecer. Eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. É pra ti, Jesus, é pro seu louvor, Jesus. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito. É o brado de vitória ao Senhor, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença. Então eu direi, vamos dizer isso. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar. Esse é o povo de Deus que crê nas promessas, que passa por meio das provas, pulando e dançando, sabendo que Deus está presente, pulando e dançando, sabendo que Ele é real. Então, direi a Ti, Jesus, tudo isso. Aleluia, te adoramos, Jesus. Amém, glória a Deus. Você pode cumprimentar a pessoa que está perto de você dizendo: tem alegria e tenha fé, meu irmão e minha irmã. Diga isso, dá um toquinho nele, nela. Você que está aí na sua casa, tem alegria e tenha fé. É com alegria e fé que nós vencemos as nossas batalhas. Bem-vindo a esse momento de adoração conosco. Amém, amém. Irmãos, no final nós temos ali alguns cartões de pilates, academia e outras coisas mais para quem não está conseguindo pular ainda. Brincadeira. Mas que bom que você está aqui conosco. Que bom que você pode celebrar o nome de Jesus. Tem gente que passa a noite inteira dançando para Satanás, pulando para o diabo, expondo o seu corpo à vergonha. E nós somos o povo mais feliz da terra. Nós podemos nos apropriar das expressões de voz, de corpo, de grito, de celebração, de palmas, para direcionar aquele a quem nos criou para isso, para adorarmos em espírito e em verdade. E espírito e verdade também envolve a nossa vida como um todo, e não apenas a canção dos nossos lábios. Por isso, você que veio essa noite aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Essa é uma comunidade de loucos, sim, com certeza, mas loucos por Jesus. A gente paga as nossas contas em dia, a gente não rasga a nota de 100, mas a gente tem que admitir que a gente faz algumas coisas que o mundo considera como loucura, porque nós amamos a Jesus, e Jesus é o motivo da nossa vida. Amém? Deixa eu passar alguns avisos para você, que a nossa semana está recheada de alegria. Nessa quinta-feira nós temos o encontro das mulheres, nós não, porque eu não venho, elas estarão aqui. O encontro da Rede Mulher trará a presença da preletora, da palestrante Alessandra Palhares, que é de Londrina e vai ministrar especialmente às mulheres. Não pode trazer as crianças, tá bom? Porque nós não temos estrutura para atender crianças nesse dia. Então o papai vai ficar com os filhinhos em casa, para a mamãe poder vir e ser ministrada. Para todas as mulheres, esse convite está sendo feito. É nessa quinta, às 20 horas, um encontro especial da Rede Mulher. No sábado é a vez dos jovens se encontrarem aqui no DIP. É o dia que eles encontram para poder serem ministrados, ministrar ao Senhor. Então, e aí? O que o sucesso é feito? Vai ser uma conversa bem básica com a galera jovem aqui nesse sábado, às 20 horas, e todos estão convidados também para poder participar. Na semana que vem é a vez do Fruto Maduro, que na quinta-feira vai enfim se reencontrar para poder ter um tempo de ministração. Então atenção, pessoal da melhor idade, a gente já está avisando isso há 20 dias e pedimos a sua colaboração, porque um dia muito especial está sendo preparado. Eu não gostaria que você fizesse essa desfeita com o ministério, que preparou coisas tão especiais para esse reencontro, porque o pessoal estava com muita saudade. Aliás,
nós estávamos com muita saudade do nosso fruto maduro. Então você que tem gente na melhor idade na sua casa, traga, vai ser nessa quinta-feira, a partir das 14 horas, aqui na nossa igreja, nessa quinta não, na próxima, do dia 2 de setembro, a partir das 14 horas aqui no nosso templo, tá bom? E as crianças, nós estamos fazendo um desafio com elas, a gente chama de desafio solidário. Se você não fizer a sua inscrição até a sexta-feira, não há como participar depois. Então você fica esperando aí e vai comer bronha. Eu não sei nem o que isso significa, mas é o comum do pessoal dizer quando deixa passar uma oportunidade legal. Depois vai falar, eu devia ter feito, meu filho poderia participar. Se inscreva. E inscrevendo já ganha pontos e vai acumulando com a realização dos desafios para no final trocar por prêmios. Então é a última semana, é a última chance para você fazer isso. Então papai, mamãe, você que assiste pela internet, é 100% online, é importante que você esteja com a gente nessa inscrição, para não deixar para a última hora e depois acabar esquecendo, tá bom? Faça isso hoje, já manda lá no WhatsApp da igreja, inscrição do meu filho, para você não esquecer, faz aí enquanto você está sentado, vai aí, faz aí no seu celular na internet, para não esquecer, desafio solidário com a nossa galerinha Kids. E para encerrar, esse sábado, se não chover, né, nós estamos esperando que chova, não porque não queremos trabalhar no mutirão, a gente quer muito atuar, mas a gente está precisando de chuva, né, gente? Então vamos ser sinceros. Se não chover, e tomara que chova bastante para a gente poder adiar, no sentido de que vai refrescar o nosso ar e vai sarar a nossa terra, nós teremos um mutirão da pintura. Mas para isso eu preciso que você dê o seu nome, a gente precisa organizar as equipes, tá bom? Quer participar? Não vá lá e apareça, porque pode ser que falte material para você trabalhar com a gente. Então, se você quer, é só dar o seu nome aqui na secretaria. Olha, conta comigo. Você pode ir depois do meio-dia? Dá o seu nome e diz depois do meio-dia. Você pode ir antes? Dá o seu nome 18 horas até meio-dia. Pode ir o dia todo? Dá o seu nome e diga integral, período integral, mas não tem pagamento, tá, pessoal? É mutirão, é tudo no voluntário, é tudo na faixa para poder abençoar a nossa cidade e o Colégio Monteiro Lobato que conta conosco. E se chover, pastor, fica para o sábado seguinte automaticamente. Beleza? Tá certo? Mas eu tenho mais uma coisa, que talvez você ainda não se percebeu que nós estamos fazendo a mobilização. Você não trouxe ainda roupa para a gente fazer o nosso bazar missionário? Vai ser já sábado, dia 11 de setembro, tá bom? Se você tem condições de nos abençoar, traga, que dia 11 de setembro vai ser o encontro do bazar missionário das 8 às 17 horas e nós contamos com a participação da nossa igreja, doando e divulgando para que a nossa cidade seja muito abençoada com o que nós temos para oferecer. Bênção que vem sempre com as mãos de vocês, nossas mãos. Nós fazemos essa comunidade. Deus é dono do prata e do ouro, mas Ele distribuiu aos seus filhos. Essa prata e esse ouro está distribuído aí com você. Por isso nós queremos agradecer a Deus por você que tem sido generoso e tem entregado seu dízimo e sua oferta. E você que não teve essa experiência ainda, eu gostaria de fazer esse convite, mas com um tom de desafio. Que tal você começar a fazer isso? Faça por um período de 2 meses, 3 meses. Separe uma parte e entregue no altar do Senhor. E veja como isso é totalmente gratificante, você poder doar parte daquilo que você recebeu, dizendo: Senhor, muito obrigado. Então, se você já é membro dessa igreja e sabe como fazer, aqui à frente estão os gasofiláceos, as urnas para você devolver, dízimo e oferta. Se você está nos visitando e é um frequentador dessa igreja e quer participar, os envelopes em brancos estão aí para você poder fazer isso também. Vamos colocar em pé, irmãos, vamos louvar ao Senhor com muita fé, pedindo que Deus mova esse sobrenatural sobre a nossa vida e principalmente através de suas mãos. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, move o sobrenatural sobre essas mãos que movem para doar. Move o sobrenatural sobre esses corações que depositam no seu altar e não na igreja. Move o sobrenatural sobre essas mãos que se movem para abençoar o teu reino e que o seu nome seja glorificado e visto em cada um que oferta. E se por acaso tem alguém que não pode ofertar porque não tem, nós pedimos que o Senhor nos dê condições como igreja para alcançarmos esses corações e sermos provisão e bênção naqueles que também possuem necessidades, em nome de Jesus. Amém. Enquanto cantamos, irmãos e irmãs, aqui estão à frente as urnas para você fazer a devolução do seu dízimo e sua oferta.
Deus.
sobrenatural. Nós estamos aqui crendo, oh, colocando a nossa fé em ação. Escutas quando clamo.
o seu mundo na palma das mãos dele. Então diga que nada é impossível para ele. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo, tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Jesus. Nada é impossível para ti. Nós cremos, Senhor. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és. E a igreja do Senhor declara: somente ti, Senhor. Somente ti, Senhor. Creio que e não haverá, e não haverá. Jesus, eu preciso. Aleluia. Nós precisamos de ti, Pai. Senhor Deus, nós precisamos de ti, Recebe a Senhor. nossa declaração de amor. Te toda a honra, toda a Aleluia. glória, Senhor. Pode se sentar. Isso. Que bom que a gente pode declarar isso e sentir isso tão poderosamente na nossa vida, que Deus tem o nosso mundo nas mãos dele, ou seja, não está fora do controle. Mesmo que a gente viva e experimente sinais ou cenários de caos, cenários de crises, isso não pode roubar de nós a esperança de que Deus tem o mundo em suas mãos e nada foge do seu controle, e a nossa vida toda está submissa à sua vontade. Quando eu falo em cenário de crises e cenários de caos, eu me lembro de uma ilustração que contaram certa vez para mim, de uma empresa de sapatos que enviou 2 representantes para explorar novos mercados. Um desses representantes foi enviado à África, e de lá ele mandou um relatório dizendo: olha, esquece, aqui nós temos um cenário de crise, as pessoas aqui elas andam descalças, ninguém vai comprar o nosso sapato, todos aqui estão descalços. O dono da empresa então recebeu esse relatório, agradeceu pela participação desse representante, e pegou esse outro funcionário e enviou novamente para a mesma localidade na região da África. E veio então um e-mail dizendo: olha, aumente os pedidos e as produções, porque aqui o cenário é muito promissor e as oportunidades são gigantescas, porque ninguém aqui usa sapato. 2 percepções de uma mesma realidade, do mesmo lugar, das mesmas dificuldades. Enquanto um diz: para, isso não é bom para nós, para, isso é crise, para, isso é impossível. O outro olha e diz: olha, isso é expectativa, olha, isso é oportunidade, olha, aqui tem crescimento. É exatamente essa característica em cenários de crise e ambientes de oportunidade. Eles sempre andam juntos e se misturam na caminhada. Nos cenários de crise, muitas vezes nós temos a tendência da insatisfação, onde nós levantamos o punho contra tudo e contra todos, onde nós nos rebelamos numa condição onde parece que a nossa vida não vai progredir e não vai avançar, enquanto que também gera em nós aquele sentimento de inanição. O que é uma inanição? É uma paralisia. Você sente que o cenário é de crise, que o cenário é caótico, que o cenário exige grandes interferências, então o que você faz? Cruza os braços. E nesse cruzar de braços, você deixa com que as coisas fluam no ambiente natural, do jeito natural, e depois você vai reclamar dizendo: nada melhora na minha vida, nada muda no meu casamento, nada muda no meu entorno, as minhas circunstâncias são sempre as mesmas. Óbvio, porque nos seus cenários de crises, muitas vezes, você estabelece limites de insatisfação, onde você diz: olha, isso não é suficiente para mim, eu não estou nada contente com essa situação.
E ao mesmo tempo de paralisia, onde você diz, olha, eu não consigo desenvolver, eu não consigo avançar. O contrário também é verdadeiro. Em cenários de crise, você também tem oportunidades, ou plataformas de oportunidade para interpretar e enxergar de uma maneira diferente. E nos cenários de crise, na plataforma de oportunidade, você tem duas coisas, expectativa e crescimento. Você precisa escolher em qual opção você vai assumir. Em qual desses dois lados você vai escolher andar. Porque dias difíceis, irmãos, todos nós vivemos. Cenários de crises são pintados diariamente na nossa vida. E até parece que é um jogo constante e contínuo, onde a gente sempre está se preparando para a final do campeonato. Parece que você vence uma pequena dificuldade agora, e imediatamente você é lançado a outra, e é lançada outra, e mais outra. Eu queria perguntar se, você não precisa levantar sua mão, nem se manifestar, mas queria perguntar para você se você sente que você já venceu todas as suas crises, já venceu todas as suas batalhas, e que agora você só está desfrutando de um rolê tranquilo, e de um navegar manso, dentro de uma embarcação que está tudo em ordem. Se estiver acontecendo, eu queria que você orasse por nós. No final da celebração, sim, vem aqui na frente e ore por nós, porque eu tenho certeza que a grande maioria, se não todos vocês que estão aqui, todos que assistem pela internet, experimentam quase que diariamente cenários de crises. Basta ligar uma TV, basta fazer um telefonema para os pais, basta fazer uma visita para a vizinha, basta tirar o extrato da conta bancária, basta buscar o relatório da empresa, basta ver a condição do mercado financeiro. Em todo momento, cenários de crise se apresentam para nós. A questão é, se nós vamos observar num estado de insatisfação e de inanição, cruzando os braços, ou se nós vamos aproveitar as crises para cavar, descobrir, explorar o que tem ali dentro, de crescimentos e oportunidades. Porque toda crise tem crescimentos e oportunidades. Todos os dias difíceis possuem crescimentos e oportunidades. Uma vez que eu não posso evitar cenários de crise, não há como evitar, eles vêm, eles apresentam diante de mim, eles simplesmente acontecem. Uma vez que eu não tenho como evitar, eu preciso aprender a transformá-lo. Eu preciso aprender a lidar com ele. Eu preciso aprender a desenvolver uma maneira onde a crise não me impulsione à paralisia, mas a crise me impulsione a uma melhoria, a uma transformação, a uma mudança, a uma absorção de novos modelos onde eu possa crescer, explorar e aumentar a minha fé e não diminuir. Para isso, eu gostaria que você entendesse o simples e o básico dessa noite. O simples e o básico dessa noite que nós vamos caminhar durante todo o tempo é simplesmente o que eu encontro na palavra de Deus e o que eu trago resumido aqui em uma palavra apenas. E a palavra é essa: o que para alguns é apenas um cenário de crise, para outros é uma plataforma de oportunidades. A mesma crise que você está enxergando no seu casamento, para um outro casal é a oportunidade de crescer, perdoar, melhorar e amadurecer. A mesma crise que você experimenta no mercado de trabalho, para o outro é uma oportunidade para desenvolver-se, aperfeiçoar e crescer. A mesma crise de fé que te faz esfriar a alma, que faz gelar o coração, é a mesma crise que proporciona ao outro uma oportunidade de explorar um Deus ainda mais presente, mais fiel e mais poderoso em sua vida. Ou seja, a questão não são as circunstâncias, a questão é quem enfrenta as circunstâncias, e como você as enfrenta, e como você lida com elas. Por isso você precisa decidir de qual lado você estará desse lugar onde o enterro das crises ou a plataforma das experiências de oportunidades. As duas estão juntas e misturadas exatamente agora. Não acho que você vai encontrar elas separadas. Por exemplo, olha, aqui está uma crise, do outro lado está uma oportunidade. Dificilmente você vai conseguir ver as duas separadas. Geralmente elas vêm num pacote completo. Você desembrulha, abre, e quando elas surgem em pacotes de aflição, de dúvidas, de incertezas, de preocupações. Mas ali dentro possuem também grandes possibilidades de oportunidades na sua vida. E para isso eu queria explorar, talvez o personagem mais lindo das Escrituras, depois de Jesus, que soube lidar com crises e desafios na sua vida, transformando em grandes oportunidades. Melhor que isso, quando ele não podia transformar, ele enxergava as oportunidades.
Quando ele não conseguia transformar a circunstância, irmãos, e vocês vão aprender isso essa noite. Existem situações que a gente não consegue transformá-las. O abandono aconteceu e ele não voltou para casa. O desamparo aconteceu e ela não te deu a segunda oportunidade. A traição veio e talvez a mudança que você esperava não aconteceu. Existem circunstâncias que não são transformadas, mas que mesmo assim você pode enxergar oportunidades ali, misturada com muitas das crises que você vivencia e experimenta na sua vida. Paulo é esse nome de alguém que enxergava oportunidades em muitos, dezenas e centenas de cenários de crise. Semana passada a gente falou sobre ele, lembra? Nós falamos de Paulo dizendo que a tribulação é a matéria-prima para a esperança. E aí você diz assim, mas Paulo era um teórico, Paulo era um teólogo, Paulo era um filósofo, Paulo era um escritor. Não, irmãos, Paulo era um cristão que vivia na pele e sofria em loco todos os dilemas e as dificuldades da sua vida. Quer um exemplo? Paulo foi apedrejado, Paulo foi espancado e açoitado, Paulo foi zombado, Paulo foi preso, Paulo naufragou, Paulo foi abandonado, Paulo sofreu a mordida de uma víbora depois que ele escapou do naufrágio. Paulo sofreu grandes e imensas dificuldades na sua vida, grandes e imensas dificuldades no seu coração. Por isso, Paulo é um ótimo exemplo, uma grande oportunidade para a gente aprender com ele. Agora, eu digo uma coisa para você, preste atenção. Se Paulo, o gigante do cristianismo, passou por todos esses dilemas que eu estou mencionando aqui de introdução, quem diria que conosco seria diferente? Por que essa semana você disse assim, não, Deus não me ama? Por que essa semana você diz, Deus não me quer? Por que essa semana você diz, não, Deus não se importa comigo? Irmãos, Paulo, simplesmente o homem que ofereceu sua cabeça de gola para Nero, para ser um mártir do cristianismo, um homem que sofreu as maiores dificuldades da sua vida para ser fiel até a morte, sofreu as maiores dificuldades e os maiores dilemas. Quem disse que nós seríamos poupados? Por isso que você não tem um argumento, e eu não tenho um argumento para dizer por que eu. Irmãos, Paulo foi vítima de grandes sofrimentos e grandes lutas, mas também ele aprendeu a nos deixar grandes ensinamentos. Então eu queria pegar um texto para mostrar para você que Paulo não era esse camarada que ficava enclausurado dentro de um escritório escrevendo cartinhas para as igrejas. Paulo não é esse teólogo que ficava no meio de muitos livros criando novas teologias para o cristianismo. Paulo era alguém da lida, do dia a dia, dos sofrimentos, das dificuldades mais imensas e mais constantes da sua vida. Quer ver isso? Lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, o texto bíblico vai começar dizendo um problema que Paulo estava enfrentando. Paulo estava preso em Roma, grande tribulação, circunstância diversa, grande aflição. E ele diz para o seu amigo Timóteo, o pastor de uma igreja em Éfeso, procure vir logo ao meu encontro. Quando essa pessoa pede, procure vir logo ao meu encontro, o que ela está pedindo? Ela está clamando por presença de alguém. Paulo sofria necessidades físicas. Paulo estava lidando aqui com uma palavra chamada, eu acho que é a palavra que talvez mais faça parte do vocabulário da nossa cultura atual. Paulo estava lidando com solidão. Se você acha que você passa por isso sozinha, que você tem passado por isso sozinho, eu posso dizer que você também está em boa companhia. Não só com pessoas que ocupam o mesmo prédio como você, mas também como esse gigante do cristianismo, que disse para Timóteo, por favor, venha logo, eu preciso de alguém ao meu lado, eu estou lidando com crise de solidão, eu estou me sentindo sozinho, eu estou me sentindo desamparado. Imagine só o homem que nós estamos falando, que não é de qualquer estirpe, Paulo, o apóstolo, dizendo assim, eu preciso de alguém ao meu lado. E você? Também não tem dito isso? Também não tem pedido isso? Não tem clamado essa circunstância? Você também não precisa de gente ao seu lado, ou talvez aquela pessoa que você gostaria que estivesse não está? Ou talvez aquela que você gostaria que não estivesse, é justamente aqui está, e você se sente sozinha, sozinho? Qual é o nível de solidão que você tem experimentado? Qual é o nível de sensação de desprezo que você tem vivido na sua vida? Aquela sensação de que você fecha a porta da sua casa e não tem ninguém para contar os seus segredos. Aquela sensação de que você está no meio de muitos amigos e não tem ninguém que entende o que você está passando.
Aquela sensação de que você é popular e as pessoas estão sempre à sua volta, mas na verdade ninguém conhece as crises da sua alma. Solidão não é estar sozinho, solidão é sentir-se sozinho. Solidão é estar no meio de muita gente e mesmo assim saber que não há ninguém em quem você possa confiar, ninguém em quem você possa sentir um abraço caloroso e não há colo em quem você possa se confortar. Por isso, irmãos e irmãs, Paulo enfrentou um grande problema e dilema que é o seu essa noite talvez, o dilema da solidão. Não somente isso. Paulo está escrevendo da prisão dizendo: vem logo, Timóteo, que eu estou me sentindo muito sozinho, porque o Demas, que eu tinha grande expectativa com o Demas era um amado meu, um cooperador do Evangelho, eu o discipulei, eu ensinei ele. O Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. O Crescente foi para a Galácia e Tito foi para a Dalmácia. Ou seja, além de eu me sentir sozinho, o que eu tenho agora é a sensação de abandono. A palavra para Demas, amando este mundo, abandonou, a palavra ideal significa desamparou. O que isso significa? Que Paulo tinha em Demas uma pessoa que talvez levasse comida para ele na prisão, talvez levasse roupa para ele na prisão, que talvez cuidasse das suas necessidades mais básicas e também transportasse cartas e encomendas para Paulo na prisão. Porque a palavra abandonou é uma palavra ainda pequena e pobre. A ideia é: eu fiquei sem apoio e amparo de Demas. Abandono. A Paulo sentiu isso. Um cara em que ele confiava, uma pessoa em que ele desenvolveu o ministério, alguém que ele se apoiava e amparava, alguém que tomava pela mão e segurava ele para caminhar, dizia: Paulo, nós estamos juntos nessa jornada. De repente ele está sem Demas, que o abandona e o desampara. Você sabe qual é a sensação de desamparo? Bom, isso eu tenho que concordar que nem todos experimentam isso. Nem todos têm essa triste realidade da sensação do desamparo. Gente que você jurava que estaria ao seu lado quando você precisasse. E aí está você sozinho, sem ninguém para apoiar, nenhum braço para te levantar do lugar que você chegou. Gente que incentivou você quando dizia: vai lá, faz isso mesmo, trai a sua esposa, trai o seu marido, é isso aí, curte, aproveita, afinal a vida é livre. E que agora que você está no fundo do poço, não é capaz de estender a mão para te ajudar. Sensação de desamparo. Aquela pessoa que diz para você: vem para a minha empresa, que aqui eu vou te dar um salário, vou te dar um cartão vale saúde, um cartão vale alimentação, vou te dar aqui um plano de saúde, vem aqui que as coisas vão melhorar, sai dessa empresa, eu vou te ajudar. E que agora te colocou no olho da rua sem nenhum direito e você está passando necessidade de desamparo. Dias difíceis, não são? Não só para você, para Paulo também. Não só para mim, para Paulo também. Abandono, desamparo. Aquele pai que você jurava que estaria com você, que pegaria no colo, que te protegeria. Pelo contrário, te expôs, te deixou vulnerável, virou as costas. Sua mãe precisou trabalhar em vários segmentos, em vários turnos. Você foi criado com o tio, com a tia, foi criado aí com pessoas da vizinhança, teve abuso, moléstia, violência sexual. E você está dizendo: eu sei o que é a dor do desamparo. São dias difíceis na minha vida. Ou seja, a gente poderia aplicar isso para várias áreas da nossa vida, porque a dor do desamparo é a dor da rejeição. A gente só é desamparado por alguém que a gente jurava que nunca iria nos abandonar. O abandono é um tiro pela culatra, ou uma facada pelas costas, que diz: eu te rejeito, eu não me importo com você. Paulo estava na prisão, quando ele mais precisava de Demas, Demas falou: não conta comigo não, porque eu não sou essa pessoa que você pode contar. Você ouviu isso da sua esposa? Semana você ouviu isso de um amigo próximo? De quem você ouviu essa palavra? Olha, ado, cada um no seu quadrado. Ou alguém diz para você: ih, rapaz, eu já tenho problema demais para resolver os seus. Qual é a sensação da dor do desamparo? Talvez eu não possa traduzir, mas o Paulo diz que existe e ele experimentou. Além disso, um outro problema. Paulo também enfrenta um outro tipo de dor, que é a dor da privação. Quando você vier, Timóteo, traga a capa que eu deixei na casa de Carpo, em Trode, e os meus livros, especialmente aqueles pergaminhos que eu estava trabalhando e escrevendo neles. Eu só destaquei a capa. Claro que Paulo é uma pessoa impressionante. Ele tá condenado à morte praticamente, tá, pessoal?
Ele está dentro da prisão, Nero falou que vai degolar ele em poucos dias, e ele está querendo estudar nos últimos dias para ficar mais sábio. Isso é impressionante em Paulo. Mas deixando as outras duas palavras de fora, livro e pergaminho, eu destaquei a palavra capa. Por que ele pediu a capa? Capa, pessoal, era uma coisa feita como se fosse uma lona grossa, que era para proteger do frio e da chuva. Quando Paulo fala assim, traga a capa para mim, o que ele está dizendo, pessoal? Ele está passando frio. Ele está vulnerável. Ele está tendo privação. Não, Paulo não está escrevendo de um gabinete pastoral, Paulo não está escrevendo de uma cátedra universitária, Paulo não está escrevendo de um cruzeiro nas ilhas gregas, Paulo está escrevendo da prisão. E o que tem numa prisão é o que você não tem. Você não tem liberdade, você não tem luz do sol, você não tem alimentação que você precisa, você não tem acesso à saúde que você queria, você não tem contato com as pessoas. O que você tem na prisão? O que você não tem. Aliás, o propósito da prisão é tirar tudo de você, inclusive o convívio. E Paulo fala, eu estou profundamente necessitado, eu sou privado até de roupa, porque eu tenho passado frio nesse lugar sujo, fétido e totalmente insalubre que eu estou vivendo na prisão de Roma há 2000 anos atrás, tá, pessoal? Lá não tinha dentista, não tinha ação social, não tinha acesso a médico, não tinha quentinha, a marmitinha quentinha não tinha. Isso, o prisioneiro dependia da sua família para sobreviver. Se não tivesse isso, ele estava fadado à morte. E Paulo abandonado, desprezado, Paulo sozinho, também com frio. Não, você também não tem uma situação parecida com a de Paulo de privação? Roubaram a sua liberdade? Ou roubaram a sua abundância? Aquilo que você tinha de mais e de melhor foi tirado, foi extorquido do seu coração. Roubaram alguma coisa de você? Tiraram de você? Paulo sabe o que é a privação e ele fala, eu estou vivendo dias bem difíceis, abandonado, sozinho e agora privações. Você sabe o que é isso? Mas não parou por aí. Paulo também tem mais problema para lidar. E ele chega no versículo de número 14 e diz assim, Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, Timóteo, porque se opôs fortemente às nossas palavras. O termo causou-me muitos males significa, ele é um delator. Como é que fala? É X9 que fala? É, né? X9. É um X9. Eu estava aqui tentando me defender, o Alexandre, amigo, próximo, chegou e falou o seguinte, esse é o Paulo? Sim, ele fala contra César, sim, ele fala contra Roma, sim, ele tem um grupo de rebeldes que vai dar um golpe militar aqui no dia 7 de setembro, aqui em Roma. Sim, ele está dizendo assim, vai acontecer alguma coisa, assim, o Paulo é culpado de tudo isso. Meus irmãos, Paulo está dizendo o seguinte, eu confiava numa pessoa que usou da minha confiança para me trair. Não é desamparo, é traição. E traição é diferente de desamparo. Traição é o amor dado ao outro que me retribui com o quê? Ele me retribui com ofensa. Ele me retribui com malignidade. Traição é o bem dado a alguém que me devolve com contornos e cheiro de maldade. Paulo diz assim, eu sei o que é a traição. Eu pergunto para você essa noite, você sabe também? Faz sentido para você traição? Faz sentido quando essa palavra é usada desse púlpito? Por exemplo, você estava pensando assim, eu estava pensando aqui na conta de amanhã, estava pensando que tem que levar os filhos na escola, estava pensando em Bela Vista, que deu toque de recolher, estava pensando, aí quando o pastor falou traição, você falou, opa, traição é comigo. Traição é comigo porque eu sei o que é trair, e eu também sei, talvez, o que é ser traído. Paulo está dizendo, eu sofri tudo isso, e sei o que também é ser traído. Dia difícil para Paulo, hein, gente? Semana cruel, hein? Pensa naquela semana que as coisas não estão dando certo. Paulo está desabafando. Está falando, a coisa não está legal para mim. E quando você acha que tudo poderia estar ruim, eu falo sempre, não há nada que esteja ruim que não pode piorar mais um pouco. Piora mais um pouquinho. E para finalizar o seu desabafo e a sua palavra sobre os seus dias difíceis, Paulo diz no versículo 16, na minha primeira defesa em Roma, quando o latoeiro lá, o ferreiro, me entregou e falou que eu ia dar um golpe militar aqui em Roma, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Eu não tinha uma testemunha ao meu favor. Ninguém. Não, Paulo prega o evangelho de Jesus. Não, Paulo não está contra o César. Ninguém, pessoal.
Sabe o que é ninguém? Eu acho que talvez você saiba. Porque essa semana você pegou o celular e falou, vou mandar uma mensagem para alguém. Aí você olhou e falou assim, eu não tenho ninguém para falar. É difícil, né? Acha, no meio do mundo cheio de gente, como a gente não ter alguém para nos apoiar. Paulo falou, ninguém apareceu. Eu sou um dos pregadores mais populares, mais conhecidos, mas na hora da minha crise, ninguém apareceu. Faz sentido para você essa palavra? Para Paulo fazia. Todos me abandonaram, e que isso não lhes seja cobrado. Rapaz, se você tiver num dia mal, e tirar esse texto da Bíblia para você ler, e parar aí, você fala, misericórdia. Não tem muita solução para mim também não. Porque se o Paulo está dizendo que ele foi, vamos voltar? Ele estava sozinho, abandonado, que significa desprezado ou desamparado. Ele estava com privação, ele estava traído e estava com ingratidão, porque ninguém mais se lembrava dele. Ingratidão é uma das coisas que mais dói na alma. Essas 5 coisas Paulo coloca tudo junto nesse texto, você lê e fala, meu Deus, há salvação para alguém? Agora eu pergunto para você, o que aconteceu para mudar toda essa figura, para mudar todo esse cenário? Porque a gente vai entrar agora num outro nível do apóstolo Paulo, que você vai ver que parece que não tem nada a ver com essa parte, porque o texto não acaba aí. Eu pergunto para você, antes de ler o restante, antes de a gente avançar para o final, o que aconteceu que mudou totalmente esse cenário? Posso adiantar para você? O que aconteceu foi o seguinte, nada e mais nada. Nada aconteceu. Ele continuava sozinho, traído, solitário, desamparado, com ingratidão. Ele continuava do mesmo jeito. Então o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Que ele vai terminar a sua carta a Timóteo totalmente diferente. Daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. Talvez você esteja ansioso para chegar, mas ainda não é a hora. Mas eu posso adiantar que mais ou menos é o seguinte, Paulo começa dizendo assim, todos me abandonaram. E vai terminar, e a gente vai chegar lá dizendo assim, glória a Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. O que aconteceu nesse meio? Nada. Ele continuava preso, desamparado, afastado, solitário, tudo do mesmo jeito. O que aconteceu de verdade, embora o seu cenário não tenha mudado, foi a junção ou a aparição de uma palavrinha, que eu amo essa palavra. Parece que ela tem um poder especial na Bíblia que Deus colocou ao nosso coração. Onde a gente não é mais vítima das circunstâncias, onde a gente não cruza os braços diante do caos. A palavra mas no nosso português é uma conjunção adversativa. O que é adversativa? O contrário. Paulo diz o seguinte, eu estou sofrendo, os dias são difíceis, e a gente até concordaria, Paulo, os dias estão bem difíceis mesmo, hein? Mas Paulo usa uma palavrinha dizendo, porém, contudo, entretanto, todavia, entre mentes, ou seja, Paulo está dando o sentido contrário do que havia acontecido com ele. É mais ou menos assim, irmãos. Eu estou numa rota em direção ao fracasso, à miséria, à inanição, à paralisia. Isso está me levando traição, perda, sofrimento, abandono, angústias, solidão. Tudo isso está me levando para lá. De repente, Paulo usa essa palavrinha que ela é praticamente, sabe aquela alavanca que muda o trem de trilho? Paulo dizendo, eu estou indo para esse lugar, mas o que ele experimenta nisso, irmãos? Mas é uma palavra que diz que existem outras maneiras de se enxergar a vida. Mas é uma palavra que diz que existem outras coisas que estão por detrás dos bastidores. Mas é uma palavra que existe uma outra forma de reagir às circunstâncias. Mas é uma palavra poderosíssima que diz que ainda não é o final, não é o fim da linha, e você não acabou onde você está. Mas é uma palavra transformadora, mas é uma palavra reparadora. Você estava no caminho de erro, mas agora você encontrou Jesus. Você traiu a sua esposa, mas agora você quer ser um homem decente. Você abandonou o seu marido, mas agora você quer cuidar bem da sua casa e voltar para o seu marido. Você foi abusada na sua infância, mas agora você quer cuidar para que pessoas não passem pelo que você viveu. Você foi despedido do seu trabalho, mas agora você aprendeu a lidar melhor com as suas finanças, para aprender a lidar com tempos de vacas magras. Mas, irmãos,
A gente desaprendeu a usar essa palavra no mundo que culpa todo mundo e diz: é culpa do Bolsonaro, é culpa do Lula, é culpa do governo, é culpa da prefeita, é culpa do patrão, é culpa do meu pai, A gente aprendeu a jogar culpas para todos os lados, sendo que existe essa palavrinha que pode me fazer enxergar uma coisa que eu não estou vendo. E eu pergunto para você: o que você pode enxergar no seu casamento agora que você não está vendo? Ele é um grosseiro, mas ela é difícil, mas essa cidade é pequena, mas meu trabalho é complicado. Bem-vindo ao mundo. Mas o que é que você não está vendo? Onde você está paralisado apenas na primeira parte, dizendo: ó vida, ó céus, ó cenário de crise, ó cenário de caos. O que é que você está perdendo? O que que eu estou perdendo? O que nós não estamos enxergando? Irmãos, em 2015 eu pisei pela primeira vez em Sertanópolis como residente e cidadão. O que eu vou dizer para vocês é que eu enxerguei um grande cenário de crise. Não por causa dessa igreja, não por causa dessa cidade, por causa do meu ministério, ou do ministério que Deus me confiou. O que eu vivia, o que Deus tinha prometido, o que Ele tinha falado ao meu respeito, a respeito do que Ele tinha me chamado para fazer, não batia em nada com o cenário que eu experimentava. Estava tudo em ordem aqui. Apenas não estava em ordem comigo que eu dizia: esse cenário é de crise. Foram algumas noites de choro com a minha esposa, dizendo o que nós viemos fazer nesse cenário, onde nós não temos nada a fazer. De repente, irmãos, o cenário continuou o mesmo, nada mudou. A cidade era a mesma, a administração a mesma, a igreja a mesma, as pessoas a mesma, mas eu comecei a ver uma luz de esperança. Mas aquela pessoa se disponibilizou a trabalhar na obra, mas aquele casamento foi restaurado, mas aquela pessoa se batizou, mas, irmãos, faz 6 anos que eu venho só colecionando, mas, porém, contudo, entretanto, contrário a todas as hipóteses, irmãos, só tem contrariedades que eu digo que vieram para dizer: era aquele cenário de crise, mas veja quantas oportunidades, quantas pessoas, quantos corações, quantas oportunidades de falar do Evangelho. Irmãos, não coloca um ponto final, onde Deus quer colocar um mas, um porém. Paulo diz: chega, eu não vou ficar vomitando aqui os meus cenários de crise, eu vou agora dizer para vocês o que eu aprendi nas minhas crises. Você quer saber? Mas nada mudou ao meu redor, mas eu vou enxergar de uma maneira mais forte. Mas, irmãos, deixa eu só falar isso antes de ir para a próxima palavra. Transforma tolo em sábio, transforma imaturo e juvenil em gente madura e de caráter, transforma a gente desesperada em gente esperançosa. Mas tem um grande poder de transformar a nossa vida, desde que seja aplicado no Senhor. Paulo diz assim, é um termo que indica sempre que existe uma outra realidade a ser observada que eu não estou vendo, mas Paulo diz que esse mas tem que acontecer no Senhor. No Senhor, é nele que se fundamenta. Não é em outras formas. Mas agora eu tenho dinheiro, mas agora eu tenho mulher, mas agora eu tenho casamento, mas agora eu mudei de cidade. Não é esse mas. Esse mas é passageiro, esse mas é pobre, esse mas é medíocre, esse mas não dura para a eternidade. Mas no Senhor, Paulo diz assim: eu não dependo de Demas, eu não dependo de Timóteo, eu não dependo de Tíquico, eu não dependo de Marcos. O que eu dependo é o Senhor. Mas o Senhor me trouxe algo, mas o Senhor permaneceu ao meu lado. Ele provou da presença de Deus. O que ele aprendeu com a crise? Que Deus não desampara, que Deus não deixa só. O que ele aprendeu com o problema? O que você também precisa aprender essa noite: Deus não te deixou. Seu marido pegou a mala e foi embora, seus filhos não ligam mais para você, seu patrão não se importa mais com você, pessoas que você gostava não se importam, mas Deus sempre permaneceu ao seu lado, sempre. E talvez você precisasse dessa grande e imensa decepção para enxergar aquele que nunca te abandonou, aquele que nunca te deixou. Eu quero falar uma pessoa essa noite que o Senhor incomoda meu coração.
Tem uma pessoa aqui essa noite em que foi feita uma proposta para ela. Uma proposta onde ela abriu os olhos e ela disse: essa é a chance de eu mudar a minha vida. E essa proposta estava em vias de acontecer. Eu não sei para que eu estou falando, mas assim, estava via de acontecer. Era como se fosse uma assinatura, é como se fosse assim, um final. E de repente, a mesma pessoa que fez a proposta disse: olha, eu não posso mais fazer isso. Mudaram as circunstâncias, houve uma mudança no contexto. Eu não posso mais dizer isso. E você entrou aqui essa noite totalmente decepcionado, totalmente frustrado, porque você disse: mas essa pessoa não podia fazer isso comigo. Eu digo para você, podia, para você aprender a enxergar o Senhor, porque você estava perdendo o foco, saindo da presença, desviando o seu caminho, e Deus disse: eu vou fechar essa porta para você saber que eu estou ao seu lado, para você aprender a não confiar mais em mãos humanas, mas no meu poder. Foi específico, tá bom? Não foi essa pessoa, não fique mal com ela, não poste nada contra ela, não levante seu punho, mas agradeça o que ela fez com você, porque Deus está mostrando um caminho de restauração e reconciliação. Volta o teu foco para o Senhor, volta os seus olhos para Deus. Paulo disse: quando eu perdi tudo, eu ainda continuei percebendo que aquele que não pode abandonar está ao meu lado. Pode uma mãe esquecer do seu filho que ainda mama no peito? Não, mas se ela esquecer, o Senhor me acolherá, o Senhor se lembrará de mim. Ele não se esqueceu, Ele não se afastou, Ele permanece ao seu lado. Apenas crises são oportunidades para a gente enxergar melhor isso, para a gente ver melhor que a presença de Deus é tudo que nós precisamos. Tem uma mulher que é esposa do Tim Elliott, que foi um missionário que morreu entre os índios Aucas aqui no Equador. Um homem que veio fazer missões, os índios pensaram que eles eram exploradores e mataram a facadas de maneira cruel. E o Tim Elliott disse o seguinte: olha, Jesus nunca, antes de morrer, Jesus nunca será tudo que você precisa até que ele seja tudo que você tenha. Vou repetir. Tim Elliott, missionário morto entre os indígenas Aucas, disse: Jesus nunca será tudo que você precisa até que ele seja tudo que você tenha. Existem pessoas que precisam ser tiradas de tudo, ou ser tolhidas de tudo, para aprender a confiar que Jesus é a única coisa que realmente importa. Não espere chegar nesse momento. Aprenda com as circunstâncias agora que Jesus é tudo que você precisa. Mas o Senhor mudou a circunstância e permaneceu ao meu lado. E Ele continua e me deu forças. Eu não fiquei frágil, não fiquei fraco. Foi na fraqueza que Deus me deu forças. Irmãos, tem jeito de fortalecer senão na fraqueza? Não. Só precisa de força quem sente fraco. Paulo diz: eu recebi isso, força. Gente se cansa, homem se cansa, mulher se cansa, mas quem confia em Deus, Isaías 40:29 diz que corre e não se cansa, caminha e não se fatiga, e se precisar começa até a voar como águia, anda acima das circunstâncias, vive além das dificuldades, porque Deus o sustenta através das suas forças. Deus dá força para o cansado, e não sei se isso se aplica ao seu coração essa noite. Quem sabe você entrou cansado aqui. Deus me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios, a todas as pessoas não crentes, que eles pudessem ouvir. É aqui que Paulo me impressiona. O camarada está vivendo um cenário de crise, ele consegue enxergar cenário de aprendizado, mas sabe o que ele consegue aprender? Enxergar um cenário de oportunidade. Ele consegue ver uma vida de propósitos. Ele diz: eu estou abandonado, estou traído, estou solitário, mas eu entendi que é para isso que eu estou solitário, para pregar a palavra de Deus, para eu poder falar do Evangelho. Eu não vou ficar reclamando dessa prisão, eu não vou ficar falando dessas algemas, eu não vou ficar vomitando os meus dilemas contra Demas. Não, eu estou usando o meu problema, a minha crise, para transformar o nome de Jesus conhecido, para fazer do limão uma limonada, para fazer da crise uma oportunidade. Paulo não reclama da sua crise. Paulo diz: se essa crise veio, eu preciso encontrar uma plataforma de oportunidade. Ele vive com senso de propósito, irmãos. Ele vê onde Deus está trabalhando. Quando você abre aquela empresa e fala assim: Deus não está nisso aqui, encontre o propósito lá. Quando você vem nessa igreja e diz: o culto hoje foi tão morno, encontre o propósito de Deus em estar aqui. Quando você pega o seu filho no colo e diz: mas eu não sei se eu vou ser mãe, encontre o seu propósito carregando esse bebê em seu colo. Deus sabe onde Ele pode te usar. Você precisa aprender a deixar. Paulo dizia: eu estou vivendo no meio da crise
mas já que eu estou aqui, vamos fazer a diferença? É mais ou menos aquele negócio, o Jaques, você conhece o Jaques? Já que estou aqui, já que estou sozinha, eu estou sozinha, quem quer casar comigo? Vai orar, irmã, vai buscar a palavra de Deus, vai jejuar, vai se consagrar. Enquanto você não encontra alguém que vai te honrar, te abençoar, ajoelha, aprende de Deus, seja a pessoa certa para alguém que um dia vai encontrar você. Diga, a minha crise é ficar sozinha. Ai, meu marido não está na igreja. Aprenda a ser uma mulher mais de oração, mais sábia, mais sensata. Traga o seu marido para a fé, não por ficar convidando, não porque ficar pingando na cabeça dele, mas por ser uma pessoa que ama Jesus. Ai, porque eu estou nessa empresa aqui e é sempre um caos, um ambiente, todo mundo é contra todo mundo, a concorrência, uma brigaiada. Seja a luz naquele lugar. É crise, é conflito, mas abençoa seu trabalho, abençoe seus colegas de serviço. Não fique reclamando. Ai, porque a minha saúde, não sei o quê. Use esse momento de limitação para usar o seu tempo para honrar a Deus da forma como for. Irmãos, Paulo diz: eu estou num cenário de crise, mas eu estou tornando o meu cenário útil. Talvez seja essa a principal palavra que Deus quer trazer ao seu coração. Pare de ver cenários de crise e transforme em cenários úteis, onde Deus possa fazer a obra. E você vai declarar como Paulo: eu fui livre da boca do leão. O leão da depressão estava quase te pegando, o leão da solidão estava quase te matando, o leão estava com a boca aberta. O símbolo do leão é algo que já está definido, vai acontecer de qualquer forma. O leão estava lá, e Deus diz: não, eu vou livrar você. Você está achando que vai cair? Não, é só uma crise para você poder crescer. E se você me honrar em meio à sua crise, a boca do leão vai ser fechada. E aí Paulo termina. Eu sei que você está reclamando da boca do leão. Eu sei que você está dizendo: ah, é muito grande, é ameaçadora, vai acabar com a minha vida. Mas se você tomar as atitudes que Paulo tomou, dizendo: eu aprendi a viver na presença, no poder e no propósito de Deus mesmo na crise, você vai cantar como Paulo no final. E Paulo diz assim, olha o cântico que ele diz, irmãos. Paulo não tem um lamento, Paulo ele tem um louvor. Ele diz: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Aí vamos ficar mais animados agora? A Ele a glória, para sempre, eternamente, amém. No começo eu estava triste, abalado, desamparado, mas eu entendo que Deus é minha força. Por isso toda glória, todo louvor, toda honra seja a Ele. Irmãos, nós precisamos decidir se nós vamos sair daqui com um cântico de lamento ou um cântico de louvor. Se a gente vai sair daqui com um tributo de adoração ou se a gente vai sair daqui com uma tristeza angustiante. A gente precisa decidir se a gente vai sair daqui perspectiva de vitória ou em perspectiva de derrota. É isso. Paulo diz: está tudo certo, eu estou em crise, nada mudou ao meu redor, mas algo mudou dentro de mim. E talvez seja isso que precisa mudar em você essa noite. Viver como Paulo. Usar os dias difíceis como vistos nessa noite, como uma oportunidade de experimentar presença de Deus, poder de Deus na sua fraqueza e propósito de Deus mesmo no seu caos. Deus pode desenhar uma nova história e uma nova vida no seu coração. Espero que essa noite você possa fazer isso também, porque o que para alguns são dias difíceis, para os outros pode ser uma plataforma de experimentar grandes oportunidades. Não diga que é difícil se você não está disposto a trabalhar naquilo que Deus está fazendo na sua vida e no seu coração. Faça a sua parte. Diga mas. E eu tenho certeza que dias difíceis vão projetar você para dias melhores em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos. A equipe de louvor vai vir aqui à frente e nós vamos encerrar o nosso tempo de oração e adoração. Eu quero convidar toda a equipe de intercessão a vir aqui à frente. Eu quero orar com vocês, com a equipe de intercessão. Pode vir a equipe de intercessão, se posiciona aqui na frente, por gentileza. Pode apagar as luzes, eu quero orar com você. Equipe de intercessão, fica aqui na minha frente, aqui, tá bom? Estendendo a mão para lá, para toda a igreja. Porque existem pessoas aqui essa noite que chegaram com a primeira parte da carta de Paulo. Tristes, angustiadas, perdidas.
mas que pela palavra de Deus hoje vão se levantar, pela palavra de Deus hoje vão se reerguer, pela palavra de Deus hoje vão sobreviver a esse dia difícil, a essa luta, a essa aflição. Pela palavra de Deus vão saber que tem coisa boa chegando, tem algo que está acontecendo por detrás dos seus olhos, algo que está acontecendo no bastidor espiritual, vão entender que algo de Deus está se movendo. Então, intercessão, estenda a sua mão, e você que está aí no seu lugar, abra a sua mão, estenda para frente assim, em sinal de que eu isso recebo. Pai, nós profetizamos essa noite como igreja, renovo, esperança, força, fé, vitória, sobreviventes, ó Deus, que vão sair desta situação cantando a vitória do Senhor. Gente que vai ver a boca do leão ser fechada essa noite, porque decidiu estar ao teu lado. Gente que vai enxergar a oportunidade de transformar a sua vida nesse cenário caótico e conflituoso. Gente, ó Deus, que está entendendo na sua palavra que há poder, unção e maravilhas a serem acontecidas. Pai, nós abençoamos cada coração, cada vida que vai sobreviver aos dias difíceis, e daqui a um tempo virão aqui para contar essa história e dizer: o que era difícil agora é melhor, o que era caos agora é ordem, o que era perda agora é ganho, porque Deus entrou na minha vida. Entra, Senhor, move, Senhor, manifesta, Senhor, é a nossa oração. Mesmo que os dias são intermináveis de lágrimas, mesmo que as horas de choro tenham se prolongado, é hora do Senhor levantar esse homem, essa mulher, para superar, vencer e andar diante do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Eu só chorava, bem no auge da minha dor, nada me
semana. Que a sua semana seja abençoada e cheia da presença de Deus.